Você, por gentileza, pode tomar o seu assento, glorificando aquele que é digno. Meus irmãos, nós vemos que o livro de Esdras, ele cobre um período de pós-cativeiro babilônico. É interessante que o livro de Esdras, ele vai mostrar o povo de Israel, os judeus, saindo do cativeiro babilônico de 70 anos, sobre 3 lideranças. Nós sabemos que, através da desobediência do povo de Israel, Deus levanta os caldeus, Deus levanta Nabucodonosor, Deus levanta os babilônicos para trazer juízo sobre a idolatria de Judá e Benjamim. É interessante, irmãos, que nós vemos Nabucodonosor sendo levantado por Deus para atacar Judá, e assim Deus apregoar o juízo aos judeus, o juízo profetizado por Jeremias, o juízo visto por Abacuque através do seu diálogo, através da sua oração, o juízo vivido por Daniel, o juízo vivido por Ezequiel. Podemos dizer que Jeremias, ele foi a última tentativa de Deus de trazer os judeus de volta à sua presença. É interessante que quando está chegando as consequências dos atos ruins, Deus, ele nunca fica em silêncio. Desde o Éden, Deus avisa, a consequência está chegando, e com os filhos de Israel não foi diferente. Deus, ele foi levantando profetas, e Deus foi dizendo através da boca dos profetas: o juízo está próximo. Porém, com os ouvidos agravados, eles caminharam a passos largos para o juízo que Deus empregou em Judá. Mas no livro de Esdras nós vemos o fim deste juízo. O Espírito de Deus move o espírito de Ciro, que decreta a liberdade aos filhos de Israel. É interessante que primeiro, após o decreto de Ciro, parte dos judeus voltam para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. A outra parte dos judeus vai voltar a Jerusalém sobre a liderança de Esdras. E a última parte dos judeus voltará a Jerusalém sobre a liderança de Neemias. Dito isto, meus irmãos, hoje nós vemos aqui neste texto algumas lições muito importantes que nós podemos aplicar em nossas vidas espirituais. A Bíblia é um livro profundo, a Bíblia é um livro espiritual. Então, a cada entrelinha da palavra de Deus, Deus ele fala com a sua igreja. A partir disso, nós vemos aqui algumas lições sobre reconstrução. Israel, Judá, estava resgatando a presença que foi perdida na destruição do primeiro templo. Templo este que foi levantado, que foi erguido por Salomão, o rei mais rico que Israel já teve. Então, quando Nabucodonosor ele destrói o templo, a presença de Deus foi completamente perdida de Judá. Mas aqui nós vemos o momento da reconstrução, o momento da reconciliação. De acordo com o decreto de Ciro, Zorobabel vai liderar a reconstrução do templo. É interessante, meus irmãos, que quando Zorobabel, liderando os filhos de Judá, chegam a Jerusalém, a primeira coisa que eles fazem, capítulo 3, versículo 3, e assentaram o altar sobre as suas bases. Antes de dar início à reconstrução do templo, Zorobabel, Jesuá e os demais levitas e sacerdotes vão fazer a restauração do culto a Deus. Eles vão levantar o altar, e no decorrer do texto nós veremos que tarde e manhã, continuamente, sacrifícios eram oferecidos a Deus. É interessante, irmãos, que quando nós vemos a expressão altar na Bíblia, está ligado a uma concentração, a uma oração, ao sacrifício que aquele homem vai entregar a Deus.
É interessante que todas as vezes que é levantado um altar na Bíblia, nós vemos uma manifestação do Senhor. Levantar altar é buscar uma orientação divina. Levantar o altar é se conectar com Deus através da oração. Aleluia. Nós vemos em Gênesis capítulo 8, versículo 20, e ali Noé levantou o altar. Gênesis capítulo 12, versículo 8, e ali Abraão levantou o altar. Josué capítulo 8, versículo 30, e ali Josué levantou o altar. 2 Crônicas capítulo 21, versículo 26, e ali Davi levantou o altar. Então todas as vezes que um altar é levantado, é porque aquele homem vai sacrificar a Deus, é porque aquele homem vai adorar a Deus, é porque aquele homem vai se conectar com Deus. Então, antes da reconstrução do templo, Zorobabel diz: primeiro nós precisamos voltar a orar a Deus. Antes de dar início na reconstrução do templo, nós precisamos aprender novamente a nos curvarmos perante Deus. Então, em primeiro lugar, antes de Zorobabel dar início à restauração, antes de Zorobabel dar início à reconstrução, ele volta-se para Deus com a sua oração. É interessante, irmãos, que a partir no decorrer deste texto, no versículo 8 do capítulo 3, nós vemos que os líderes, Zorobabel, Jesuá, os levitas e os sacerdotes, eles vão separar pessoas de 20 anos para cima, para todos estarem focados na reconstrução do templo. É interessante que nos versículos 11 e 12, os alicerces do templo, eles são lançados. Porém, no versículo 11 e no começo do versículo 12, tem uma expressão muito interessante, que quando os alicerces eles foram lançados, quando os alicerces criaram a base, muitos do povo choraram. Muitos do povo levantou a sua voz, mas não em felicidade, levantou a sua voz em tristeza. E nós iremos entender neste contexto que aqueles que choraram quando os alicerces foram lançados, eles estavam presentes e viram o primeiro templo construído por Salomão. Então eles choraram de tristeza, porque o segundo templo iria ser mais simples. O templo de Salomão foi esplendoroso. O segundo templo construído, ou melhor, reconstruído, iria ser mais simples, pelo simples fato de que Israel não tinha os mesmos recursos financeiros que possuía na época de Salomão. Então houve um desânimo em alguns que presenciaram o primeiro templo de Salomão. Houve um desânimo naqueles que estavam presentes quando Salomão ergueu o templo pela primeira vez. Mas aí nós vemos o agir de Deus, porque quem estava presente nesta ocasião também era o profeta Ageu. E quando o povo se desanimou, quando o povo que contemplou o primeiro templo chorou, entra Ageu direcionado por Deus. E é interessante que no capítulo 2 e no versículo 9 do livro de Ageu, nós vemos Deus falando: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então, quando o povo se desanimou, quando eles contemplaram os alicerces de um templo que seria mais simples, veio o choro, veio as lágrimas, mas entra Deus com a sua palavra animadora: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Por quê? Por que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira? Quando Salomão levanta o seu templo, quando Salomão levanta um templo ao Senhor para colocar a arca da aliança em um lugar fixo, esse templo seria destruído por causa da desobediência. Mas este segundo templo, construído por Zorobabel, iria receber a presença de Jesus em Lucas capítulo 2. Porque em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 20, após completar 40 dias de vida, Jesus está presente no templo para ser apresentado. E aí nós entendemos por que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Porque a primeira casa podia ter riqueza, mas a segunda casa iria receber a presença de Jesus.
segunda casa iria receber a presença do príncipe da paz. Porque onde Jesus habita não precisa ter riqueza, a presença dele é a riqueza do lugar. A presença dele é a riqueza da localidade, da geometria. Então, direcionado pelo Espírito de Deus, Ageu, através dessa profecia, conforta o coração daqueles que contemplaram a primeira casa. Deus, ele conforta o coração daqueles que contemplaram o primeiro templo. E a obra tem o seu início. É uma obra demorada, é uma obra complicada, mas todos estavam empenhados sob a liderança de Zorobabel para concluir essa obra. É interessante que no capítulo 4 nós vemos essa notícia se espalhando. E a notícia da reconstrução do templo chega aos ouvidos de um homem chamado Reum, que era um chanceler, e um homem chamado Sinsai, que era um secretário. Essa notícia chega aos ouvidos destes homens, junto com os seus companheiros. Eles se levantam e vão a Jerusalém. Porque o intuito de Reum e de Sinsai, destes dois homens, era de qualquer forma travar a reconstrução do templo. O objetivo desses homens era impedir que o templo fosse reconstruído. E no capítulo 4, eles vão usar de algumas tentativas para parar a construção do templo. A partir do versículo 2, nós vemos estes homens, que no texto é citado como inimigos dos judeus. Esta expressão é muito clara. No texto, estes homens são inimigos, e eles se achegam a Zorobabel, e eles usam da argilosidade, eles usam da esperteza, porque o primeiro plano de Reum era atrapalhar a obra, mas infiltrado dentre os judeus. E o versículo 2 vai nos dizer assim, do capítulo 4: chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, e lhes disseram: edificaremos convosco, porque como vós procuraremos vosso Deus, e a eles temos sacrificado desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos enviou para cá. Mas qual foi a resposta de Zorobabel? Versículo 3: e lhes disse Zorobabel, Jesuá e outros chefes dos pais de Israel: não nos convém edificar convosco a casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como o rei Ciro, rei da Pérsia, ordenou-nos. É interessante, irmãos, que Zorobabel estava debaixo de uma direção. Por que debaixo de uma direção? Porque ele não chegou construindo, ele chegou orando. Ele não chegou lançando os alicerces, ele chegou levantando o altar. Aleluia. Quando nós voltamos na história e vamos para Josué no capítulo 9, os gibeonitas enganam a Josué, enganam aos líderes das tribos e enganam o povo. Por quê? O versículo 14 nos diz: e não consultaram da boca do Senhor. Josué capítulo 9, os israelitas recebem inimigos dentro do acampamento, de braços abertos, porque eles não consultaram da boca do Senhor o que seria melhor fazer com aqueles homens. Mas aqui Zorobabel, ele toma uma posição vigilante. Ele chega orando, levanta o altar, recebe orientação divina e barra estes homens que chegaram demonstrando ser amigos, mas no oculto eram inimigos. E quando Zorobabel ele diz: não nos convém edificar convosco, Zorobabel, em outras palavras, estava dizendo: eu não trabalho com quem não quer o mesmo objetivo do que eu. Eu não trabalho com quem não tem a mesma visão espiritual do que eu. Então é interessante que, em primeiro lugar, levanta o altar. Em segundo lugar, vigilante com as companhias.
Porque se Zorobabel aceita estes homens para trabalhar na obra, eles iriam remar ao contrário. Enquanto Zorobabel remava para frente, visando a finalização da construção, esses homens iriam remar em direção ao contrário, visando atrapalhar o andar da obra. É interessante que através da orientação de Deus, Zorobabel e os líderes conseguem ter discernimento e diz: estes homens não são para trabalhar na mesma obra que nós estamos empenhados. Sabe por quê? Porque Deus, ele consegue, através da sua onisciência, enxergar a pessoa certa para estar do seu lado. Através da onisciência, Deus enxerga a pessoa que é para caminhar com você. Porque se Zorobabel aceita, a obra iria estagnar. Mas naquele momento Deus mostrou a peneira. E eu quero falar nesta noite: Deus vai passar a peneira nas nossas amizades. Porque Deus, ele quer pessoas ao nosso lado com o mesmo objetivo do que nós. Eu ando adorando a Deus e a minha companhia anda adorando a Deus juntamente comigo. Então Zorobabel e todos os líderes naquele momento tiveram o discernimento de rejeitar a falsa ajuda que Reum e Sinsai ofereceram. Mas é interessante que esta foi a primeira tentativa de tentar atrapalhar a reconstrução do templo. A segunda tentativa nós iremos ver no versículo 6 do capítulo 4, estes dois mesmos homens escrevendo uma carta a um rei chamado Artaxerxes. Reum, Sinsai e toda a sua turma, eles escrevem uma carta ao rei Artaxerxes, pedindo que o rei ordene que a obra seja travada. Nessa carta, Reum vai ditar as palavras de que uma cidade rebelde estava se levantando novamente. Uma cidade que atrapalharia os recursos, os impostos, os lucros do próprio reinado de Artaxerxes. E Reum deixa bem claro que a obra ela teria que parar. Mas Reum aconselha ao rei Artaxerxes para ir buscar nos arquivos o passado de Jerusalém. E na carta Reum diz: rei, no passado essa cidade teve reis poderosos, teve reis grandes, e seria um problema ao seu reinado que esta cidade fosse reconstruída novamente. Busque nos arquivos. O rei Artaxerxes, ele recebe a carta e ele vai buscar nos arquivos para ver se o conteúdo da carta de Reum era verdadeiro. O rei Artaxerxes acha nos arquivos o passado de Jerusalém, acha nos arquivos os reis que Jerusalém possuiu, acha nos arquivos as guerras que Jerusalém travou e venceu. E o rei Artaxerxes enxerga que esta cidade não podia ter a reconstrução em andamento. O rei Artaxerxes, ele devolve a carta e ele diz: esta obra precisa parar, esta obra precisa ser cessada. Quando o rei recebe o retorno, recebe a carta do rei Artaxerxes, eles vão à obra. E eles, através do rei Artaxerxes, ordena que a construção cesse. Nós vamos ver que no versículo 19 e 20 do capítulo 4, a construção, por causa da força inimiga, ela é cessada por um tempo. Mas no versículo 5, no capítulo 5, a palavra de Deus nos diz: e Ageu, o profeta, e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, profetizaram eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josuá, filho de Josadaque, levantaram-se e começaram a edificar a casa de Deus.
Então Artaxerxes ele devolve a carta a Reum dizendo: essa obra precisa parar. Mas quando Artaxerxes fala que a obra tem que parar, Deus levanta Ageu e Zacarias e diz: a minha obra ela não para, a minha obra continua. A minha obra ela não cessa, a minha obra continua. É interessante, irmãos, que no quesito de autoridade, Artaxerxes foi obedecido e a obra parou, porque Artaxerxes tem autoridade. Porém, tem alguém com maior autoridade que Artaxerxes, e é o Deus de Israel que tem maior autoridade. Então, se Artaxerxes quer que a obra pare, por força ela pode parar, mas por força maior a obra ela continua, porque tem alguém mais com autoridade do que um simples rei humano. Na Bíblia nós encontramos a expressão que o inimigo das nossas almas é príncipe deste mundo, Deus deste século. Por que Satanás ele é chamado de príncipe deste mundo? Porque dentro de um reino, o príncipe só age com autorização do rei. Artaxerxes tem autoridade, só que acima dele tem Ciro com maior autoridade. E no mundo espiritual é do mesmo jeito. O inimigo das nossas almas tem autoridade, mas acima do inimigo das nossas almas há alguém que manda no céu, que manda na terra, que manda no mar, que manda no inferno. E o inimigo ele luta, o inimigo ele trabalha, o inimigo arça laços para a obra parar. Mas Deus nesta noite está dizendo: a minha obra não cessa, ela continua. Aleluia. Então, através da profecia de Ageu, novamente, Deus usa Ageu para confortar aqueles que viram o primeiro tempo. E novamente Deus ele usa Ageu para confortar e fortalecer e animar aos judeus para que a obra continue. Só que no versículo 3 do capítulo 5 há um novo, ou melhor, uma tentativa de um novo impedimento. Desta vez, outros dois homens entram em cena: Tatenai, que era um capitão, e Setar-Bozenai, e todos os seus companheiros. Eles recebem a notícia que a obra não cessou. Eles recebem a notícia de que Zorobabel continua empenhado na reconstrução do templo. E eles vão à obra tentar novamente atrapalhar. Só que dessa vez, ao invés de enviar a carta ao rei Artaxerxes, eles enviam uma carta ao rei Dário. O rei Dário, amigo de Daniel. Eles enviam uma carta ao rei Dário e nessa carta eles dizem: a obra continua. E na carta eles falam: eles alegaram para nós que o próprio rei Ciro ordenou a reconstrução deste templo. É verdade isso, Dário? Procure nos arquivos e veja se há algum decreto com o selo de Ciro ordenando que a reconstrução deste templo aconteça. Dário ele vai novamente procurar nos arquivos. Só que Deus ele é tão tremendo e tão maravilhoso que quando Dário ele chega nos arquivos para procurar algum decreto de Ciro, Dário ele pega o rolo que parecia ser um decreto. Só que quando ele abre o rolo, era a profecia de Jeremias. E na profecia de Jeremias nós encontramos as palavras: e o rei Ciro, movido pelo Espírito, concederá liberdade aos judeus. Dário nos arquivos, ele vai com a intenção de pegar o decreto de Ciro. Ele acaba pegando a profecia de Jeremias. Quando Dário ele lê a profecia de Jeremias, ele devolve a carta.
a Tatenai. E Dário só não ordena que ninguém impeça a obra, como também ele ordena: vocês vão dar prata e ouro para a construção ser realizada. É interessante, irmãos, que obra, nós estamos falando aqui desde o início, obra. Obra é trabalho, obra é missão. Por que nada e nem ninguém conseguiu impedir a obra que Zorobabel estava empenhado em fazer? Porque onde tem profeta tem obra. Aleluia. Ageu e Zacarias estavam juntos. Onde tem profeta tem obra. E é interessante que Zorobabel estava debaixo de uma palavra. Qual era a palavra? O templo vai ser reconstruído por ordem de Deus. Então na obra eles estavam debaixo de uma palavra, e esta palavra prognosticava que ninguém iria atrapalhar a reconstrução do templo. É interessante que, aplicando nas nossas vidas, nós também estamos empenhados em uma obra. Esta obra conceituada de igreja, esta obra sobre a base do ID, esta obra que, quando foi inaugurada por Jesus, teve a perseguição romana. Esta obra que, quando foi inaugurada por Jesus, teve a perseguição dos Herodes. Esta obra que, quando foi inaugurada por Jesus, teve a perseguição dos imperadores. Mas em momento nenhum a igreja desfaleceu, porque a igreja está debaixo de uma palavra. E qual é a palavra que a igreja se submete? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a palavra que nós estamos debaixo dela, diz o Senhor Jesus. Zorobabel estava debaixo de uma palavra. Jesuá estava debaixo de uma palavra. Os levitas e sacerdotes estavam debaixo de uma palavra: ninguém vai atrapalhar a reconstrução da minha casa. Hoje, como igreja, somos um só corpo, e nós também estamos debaixo de uma palavra. Nós também estamos debaixo de uma proteção, e nós também estamos empenhados em uma obra. Assim como muitos tentaram atrapalhar a reconstrução do templo, muitos também podem tentar atrapalhar a missão da igreja. Mas quem nos enviou esta missão tem o poder e a autoridade de nos sustentar em meio ao vento e à tempestade. Aleluia. Então, através de muitas tentativas, através de muitos desafios, Zorobabel e todos os líderes que se empenharam nessa construção, eles conseguem finalmente, depois de tanto trabalho, reconstruir o templo. Eles estavam ganhando de novo um presente. Que presente? A presença de Deus instaurada novamente em Judá. A presença foi retirada deste povo quando o templo foi destruído e a arca da aliança foi levada por Nabucodonosor. Mas depois de 70 anos, depois do cativeiro babilônico, a presença é novamente instaurada em Judá. Então nós vemos que na obra terão muitos desafios. Zorobabel enfrenta o desafio de ter que obedecer à força, à violência, uma autoridade superior. Mas quando isso acontece, Deus ele envia Ageu e Zacarias. A obra vai continuar. Zorobabel, ele tem o discernimento de rejeitar a ajuda de quem aparentava ser amigo, mas na verdade queria atrapalhar a obra. Tudo isso por quê? Porque quando eles chegaram em Jerusalém, eles foram orar. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles foram pedir a direção de Deus.
Na obra, nós precisamos estar debaixo da direção do Senhor. Porque debaixo da direção do Senhor, quem nos guia é Ele. Debaixo da direção do Senhor, quem nos entrega o discernimento é Ele. E debaixo da direção do Senhor não há nada e nem ninguém que pode atrapalhar o agir dele. Então Zorobabel, com muita dificuldade, com muita prova, com muita luta, ele reconstrói o templo. Todos os seus companheiros, lembra que no começo falamos sobre a peneira de Deus, sobre quem anda do nosso lado. Já pensou se Zorobabel tivesse como companheiros nesta obra pessoas erradas? Certamente a obra poderia não sair. Mas Deus envia Jesuá, Deus envia os levitas e os sacerdotes com a mesma visão de Zorobabel, que o templo seria reconstruído. Então nas nossas vidas não é diferente. O conselho de Salmos primeiro, a roda dos escarnecedores. O conselho de Salmo primeiro, as companhias erradas. Porque na presença de Deus nós andamos com aqueles que possuem a mesma visão que nós. Então, a partir de muita dificuldade, o templo ele foi reconstruído, a presença foi resgatada. E o que eu quero transmitir esta noite, principalmente aos jovens, eu que sou jovem, Deus ministrou essa palavra no meu coração primeiro, é que nós precisamos ter a nossa oração em dia com Deus. Nós precisamos vigiar com quem nós andamos. E nós precisamos confiar na palavra que estamos debaixo, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, a partir de muitas dificuldades, a obra foi concluída. Mas lembre-se, nós aqui também temos uma obra. Como foi dito aqui, quando os grupos foram louvar, nós estamos fazendo a obra aqui. Então, a partir deste conceito, a partir deste conhecimento, nós cremos que o Espírito Santo continuará nos guiando todos os dias. Porque em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus nos deixou uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a partir disso, nós cremos que nada e nem ninguém irá impedir a obra que Deus está operando aqui. Que nós continuemos firmes com o objetivo certo de avançar e concluir na terra a obra do ID que Deus instituiu para a igreja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e eu agradeço por essa rica oportunidade. Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos. Convido os irmãos para estar de pé. Vamos estar orando. Glória a Deus. E agradecendo, irmãos, a presença de cada um de vocês. O nosso Deus, o nosso Pai, continue abençoando a vida de cada um de vocês, derramando bênção, derramando graça, derramando força, para que a gente venha estar todos os dias na presença dele até a consumação dos séculos, irmãos. Glórias a Deus. Eu estava lendo aqui, agora mesmo na palavra, quando o Senhor encerra ali com Daniel, o Senhor fala: Daniel, vai nessa tua força, Daniel, e eu estarei contigo até o fim. Glórias a Deus. Eu vou estar contigo até o fim. Glórias a Deus. Meus irmãos, uma palavra de oração ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, meu Deus, continue abençoando a vida dos teus filhos, ó Pai, que estiveram aqui nessa